É normal sentir dor no seu pênis? Oi, gente. Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar se é normal que você tenha dor no seu pênis e as possíveis causas que estejam ocasionando esse problema. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Essa queixa de o homem apresentar uma dor no órgão genital não é algo extremamente comum, porque o pênis, ele costuma ser um órgão que não costuma ser acometido por esse problema na boa parte das vezes. A grande parte dessas dores acontece de maneira extremamente fugaz, ou seja, ela acontece por um curto período de tempo e não gera nenhum tipo de desconforto ou faz com que esse homem pense que algo está errado. Entretanto, algumas vezes os homens sentem uma dor persistente e nós temos que tentar descobrir o que pode estar causando isso e tratar esse problema da melhor maneira possível. Para fins de melhor esclarecimento, nós podemos dividir essas dores ou esses problemas que acontecem no pênis em algumas causas para nós compreendermos melhor essa situação. Existem as causas traumáticas, que envolvem justamente isso, um trauma que tem acontecido na região genital. Existem as possíveis causas infecciosas para esse problema e tem as demais causas que não possuem nem relação com causas de um machucado no seu pênis ou qualquer tipo de infecção nesse local. Dentre as causas traumáticas, nós podemos citar como a primeira delas a relação sexual um pouco mais forte, uma relação sexual um pouco mais vigorosa ou ter diversas relações sexuais, pelo menos durante um período de tempo. Esse tipo de situação de uma relação sexual mais vigorosa, uma relação sexual mais forte, é muito comum em homens que estão no início do seu relacionamento. Nessa hora, você mantém às vezes relações sexuais diversas vezes ao dia e uma intensidade dessas relações costuma ser bastante importante naquele momento. E a gente sabe que, como qualquer órgão que sofra um estresse naquele momento, podem acontecer pequenas fissuras na parte interna do pênis, podem acontecer pequenas lacerações que sejam as responsáveis por essa dor e porque acaba mesmo machucando e ativando aquelas terminações nervosas responsáveis por essa queixa. Mesmo que muitas vezes isso não seja visível, isso não seja detectado a olho nu, não exista nenhum tipo de hematoma, não exista nenhum tipo de sangramento visível, mas relações sexuais em grande quantidade e com uma vigorosidade bastante elevada podem fazer com que o teu pênis, esse excesso de relações sexuais pode fazer com que o teu pênis doa. Outra situação que a gente tem que abordar também dentre as possíveis causas traumáticas para esse problema é o excesso de masturbação. Então, às vezes, adolescentes, a gente às vezes pega aqui no consultório com esse problema. Eles exageram nas vezes que eles se masturbam e às vezes a pressão que a mão exerce no pênis é muito grande e pode mesmo machucar as partes internas desse órgão. Como exemplo do que acontece nas relações sexuais. Às vezes ele aperta demais a mão e às vezes não se masturba somente poucas vezes durante o dia. Às vezes são 4, 5 masturbações que acontecem ao longo desse período. E por conta dessa situação toda, também pode acontecer um problema desse homem referir uma dor na região peniana quando ele tem essa masturbação excessiva. Outra situação traumática que pode dar dor na região do pênis é quando, por conta de, às vezes, geralmente acontece durante uma relação sexual mais vigorosa, é que uma das veias do pênis, uma daquelas veias superficiais, ela inflama e forma uma que nós chamamos de inflama e forma uma tromboflebite, que forma um cordão, que no início fica um pouquinho vermelho, e forma um cordão fibroso no trajeto daquela veia, que é possível de ser
palpada nessa hora. Como eu falei, costuma acontecer após uma relação sexual vigorosa. O nome dessa síndrome é chamado de síndrome de Mondor. É uma síndrome que envolve somente o repouso, o tratamento com anti-inflamatórios, que ela se resolve espontaneamente. Essa veia que se inflamou, o corpo acaba absorvendo essa inflamação e o paciente melhora sem nenhuma repercussão maior. Então, se você perceber um cordão fibroso endurecido depois de uma relação sexual mais vigorosa, provavelmente você esteja passando por isso. Dentre as causas infecciosas, são coisas causadas por fungos ou bactérias que fazem com que o seu pênis acabe doendo porque essa inflamação gerada por esses micro-organismos faz com que se repercuta através da dor no seu pênis. Então, dentre essas causas infecciosas, nós temos as uretrites, que são geralmente contraídas em pacientes jovens através de relações sexuais desprotegidas, que se manifestam através de pus, uma ardência para urinar, e geralmente essa dor vai se localizar na ponta do pênis, na região da glande, quase na saidinha ali do xixi. E essa uretrite, causada geralmente por clamídia e pela gonorreia, pode também te dar dor no pênis. Às vezes, uma infecção urinária, uma infecção na bexiga, que acontece às vezes em homens jovens, e até mesmo uma prostatite, que pode acontecer às vezes tanto em homens mais jovens quanto em homens mais velhos. A primeira manifestação desse problema é justamente a dor peniana. Esse homem às vezes fica com febre, esse homem fica com uma dor ao sentar, mas principalmente ele pode referir que o seu pênis acaba doendo demais numa situação dessas. E também essas infecções, tanto a infecção da bexiga, que é a cistite, quanto a inflamação da próstata, podem ser causas de dor na região peniana também. E para quem não sabe, às vezes fica surpreso com esse achado, problemas de pele que aconteçam nessa região, que a gente chama de quadros de balanopostites, também podem ser causados, podem te dar essa dor no teu pênis. Como a boa parte das balanopostites pode ser causada por um fungo chamado de candidíase, é comum que você também, às vezes, tenha essa dor quando você tem essa inflamação da tua pele. Mas não necessariamente é sempre causada por um fungo. Às vezes é um produto que você está utilizando, um sabonete, algum creme, até mesmo, às vezes, depilar essa região genital com um determinado produto pode te fazer dar esse tipo de dor. Então, essas balanopostites, que é essa inflamação da pele e da cabeça, que acontecem por um fungo como a candidíase, por exemplo, também são responsáveis por essa dor que você sinta na região peniana em algumas vezes. Porque ela inflama, né? Então ela inflama aquela porção e esse processo inflamatório se manifesta através dessa dor. E dentre as outras causas que nós podemos comentar aqui, que não tem relação nem com causas traumáticas, tampouco com causas infecciosas, nós temos problemas de ordem emocional. Então, às vezes o paciente ele refere uma dor por um estresse muito grande, por um medo de ter relações sexuais na região peniana. Então, às vezes você pede exames, você solicita diversos testes e você não descobre uma causa objetiva para aquele problema. Você palpa o pênis e não verifica que isso acaba acontecendo. Por isso que homens que estejam passando por essa situação, às vezes um trauma ocorrido na infância, um abuso sexual, pode causar uma dor persistente ali na região peniana e isso nunca pode ser esquecido. Até mesmo a fimose, né, que é aquele fechamento da pelezinha que não deixa que você exponha adequadamente a cabeça do pênis, que a gente chama de glande. Quando você às vezes esforça numa relação sexual ou quando às vezes você tem ereções espontâneas ao longo do dia, por essa pele estar fechada e impedindo que o pênis exponha adequadamente a cabeça, pode fazer ao longo do tempo que essa pênis acabe doendo, e às vezes essa fimose racha, dói a pele e pode te causar uma dor na região peniana. E um outro processo que geralmente acontece em homens mais jovens, mas também pode acontecer, acontece em homens mais velhos, mas também pode acontecer em homens mais jovens, que a gente chama de doença de Peyronie, que é aquela calcificação daquela túnica albugínea que reveste os corpos cavernosos para você ter uma ereção. O que acontece nessa calcificação? Então, geralmente, ela é em duas fases. Na primeira fase, essa
doença de Peyronie, ela costuma se manifestar com uma dor às vezes bastante intensa e o homem começa a perceber que muitas vezes o pênis vai acabar entortando para algum lado por conta dessa calcificação dessa túnica albugínea. Depois, na segunda fase, a dor tende a diminuir de maneira espontânea e se palpa uma placa calcificada, que às vezes não é tão fácil assim de ser percebida, às vezes só o médico colocando a mão mesmo para poder notar esse tipo de alteração. Então, o médico coloca, verifica a presença dessa placa e se estabelece esse diagnóstico de doença de Peyronie, que costuma acontecer principalmente nas fases iniciais dessa doença. Logo, não é comum você ter dor no pênis. Se essa dor ela persiste por um bom período de tempo, você deve avaliar o que está acontecendo e às vezes as causas não são tão óbvias assim. Então olha se você não está se masturbando muito, verifica a intensidade das relações sexuais, dá uma palpada ali no teu órgão genital para ver se você não detecta qualquer tipo de alteração, que isso pode ser de extrema valia para o diagnóstico e para o teu médico saber desse acontecimento. Mas se essa dor persiste, é bom mesmo você procurar um urologista para ver o que está acontecendo e tratar isso da melhor maneira possível. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.